Nós estamos iniciando o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos um convidado especial. O Celso Henrique é trabalhador da nossa casa, Francisco de Assis, e ele vai conversar conosco. Agradeço a sua participação sobre a parábola do filho pródigo. Tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente estar revivendo, relembrando e depois essencializando nas nossas vidas. A palavra é sua, meu Celso. Muito obrigado, doutor Aguinaldo, por essa oportunidade, a oportunidade dessa irmandade que é o Francisco de Assis, de estar aqui com vocês e poder trazer um pouco do muito que eu recebi e aprendi nos meus estudos. E essa parábola do filho pródigo me chama muito a atenção, e eu vou e volto nela várias vezes. Ela consta só no Evangelho de Lucas, né? Você só vai encontrar ele no Evangelho de Lucas, capítulo 15, se não me engano. E ela é muito rica em assuntos e posicionamentos, desde aquela época até para a nossa vida atual. E dá para a gente refletir a cada linha, a cada assunto, sobre os nossos comportamentos, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Essa parábola, né, descrita e feita por Jesus, ela deu naquele momento que ele estava caminhando, né, com seus discípulos, indo para Jerusalém, tá? E ela faz parte de uma trilogia, que é a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E ela mostra, trazida pelo nosso Mestre Jesus, esses ensinamentos que o Pai trouxe para nós de uma maneira que todos nós possamos entender. Na ovelha perdida, ele mostra muito essa nossa aprendizado, esse nosso sentimento em relação ao que o Pai nos dá. Porque ele está sempre cuidando de todo mundo. O Pai mostra isso, porque ele cuida da ovelha perdida da mesma maneira que ele cuida de todos. Então ele vai trazer de volta para o seu rebanho aquele que estiver fora daqueles seus ensinamentos. E isso lhe causa muita alegria, muita felicidade. Você vê que Cristo, quando caminha, ele sempre busca aquele que precisa mais, que são os pobres, que são as prostitutas, que são aqueles que estão com desvios nos caminhos. A gente tem muito isso no Evangelho. E na dracma perdida, ele fala muito de valores, né? Ele usa a moeda, né? Mas eu entendo que ele mostra o quanto é importante cada um de nós para ele. Todos nós temos seus valores. Nós não somos todos iguais. Aí, chegamos à parábola do filho pródigo. E o filho pródigo é muito interessante. Porque ele começa desde do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que a gente, pegando pelo Livro dos Espíritos, acho que é a questão 843, né? 843, que fala do nosso livre-arbítrio, não sei dizer ela certinha, né? Mas a importância disso para a nossa própria evolução, de a gente poder ter a consciência das nossas escolhas no nosso caminho. Só que a gente tem as consequências dela. Então, nisso, o que ele coloca? Lei de causa e efeito, uma série de situações. Então, o filho pródigo, naquele momento que ele chega ao pai, que a gente pode tranquilamente dizer que simboliza nosso pai maior, Deus, e pede a sua parte da herança, ele está fazendo o quê? Uma desconexão com todos aqueles ensinamentos e aprendizados que ele tem dentro dele e, obviamente, do pai. E vai partir para a sua vida aquilo que ele escolheu, a sua escolha, o seu livre-arbítrio. E essa situação o leva aonde ele for, isso vale para qualquer um de nós, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, as consequências disso. E o pai que cuida de cada um de nós, de cada uma de nossas ovelhas, porque ele está ali para que todos evoluam. Não tem preferência por um ou por outro. Então ele acaba levando a situações, o próprio filho pródigo,
a passar várias necessidades e não encontrar um caminho. O que acontece com cada um de nós nisso, né, doutor? Na hora que a gente entra numa situação dessa, a gente começa a refletir, a gente começa a relembrar os nossos aprendizados, aquilo que foi passado pela gente através dos nossos pais, familiares, nosso dia a dia. Por que eu cheguei a isso? Foi fruto da escolha do filho pródigo. E aí ele fala, puxa vida, meu pai, lá na fazenda dele, dava tudo para os funcionários, todos tinham alimento, e eu estou aqui passando fome. E começa a refletir sobre todas aquelas situações. Tenta arrumar uma maneira de se alimentar, acaba indo alimentar porcos, e nem a comida dos porcos é permitido que ele o coma. Então ele fala, vou voltar e vou dizer para o meu pai que eu cometi um erro, que eu não deveria fazer isso, vou pedir perdão a ele. Então, mostra novamente nessa parábola mais uma situação do nosso dia a dia. Nós temos as nossas escolhas, mas o Pai, Ele é por nós. Ele está ali para nos ouvir. E quando aquilo vem de dentro, aquele arrependimento, aquela situação, Ele vai nos acolher, vai nos abrir e mostrar o caminho. Então Ele volta para a fazenda dele. Porque o Pai é misericordioso. E quando ele chega lá, o pai já o vê longe. Veja essa colocação na parábola, né? O pai já viu longe. Então, o pai está sempre olhando a gente, sabe que a gente vai voltar, de alguma maneira. E na hora que ele vê o filho voltando, o que ele faz? Ele vai direto ao filho. Vai recebê-lo como? De braços abertos. Tremenda felicidade, porque o pai é misericordioso. E mesmo o filho, naquele momento, que se prostra ao pai para pedir perdão, porque ele quer voltar, eu errei, eu vi que não era esse caminho e voltei aqui para sua casa, o pai o recebe como? De braços abertos, o beija, o acolhe. Esse é o nosso pai. E ele está sempre aqui nos acolhendo, apesar das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então eu sempre coloco que é importante a gente, no nosso dia a dia, a gente vive o nosso dia a dia. Quando a gente chega ao nosso recanto, no nosso lar, tomamos nosso banho, estamos lá tranquilinho, fazer uma reflexão de tudo. Como é que foi meu dia? O que veio de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu posso melhorar? Porque outro dia nasce, é novo. Você pode recomeçar, o Pai também permite isso, os recomeços. Então é muito rica essa parábola. A gente pode falar dela aí por um monte de assuntos, um monte de coisa. Então, tudo isso ele recebe. E aí você vê o desenvolver daquelas atividades. Ele pede aos seus funcionários lá que troquem a roupa dele, que coloquem um anel, que coloquem a sandália. E isso leva a toda uma simbologia, né, do porquê da roupa, para dar dignidade para ele. O anel para dizer que ele faz parte da família do pai. A sandália, exatamente por essa dignidade, porque ele não é um escravo, ele tem a posição dele. E todo o festejo em si. Mas, o que acontece? Nesse meio tempo, o irmão dele, quando está voltando, vê toda aquela festividade, né, questionam dos funcionários, o cara fala, não, seu irmão voltou, e seu pai ficou muito feliz, está fazendo uma festa, mandou matar o novilho cevado, né, que fica bem emblemático até na parábola, né? E o irmão se revolta com isso. Mais um aprendizado. No nosso dia a dia, com quem nós convivemos, pode ser familiar ou não, das pessoas aceitarem o outro, ter amor pelo outro, não inveja, egoísmo. Como é que você lida com essas coisas? Você fica feliz quando um irmão seu se eleva? Você age de maneira que para elevar esse seu irmão? Ou você fica feliz quando ele sofre uma situação que o rebaixa? Então, essa situação de inveja, egoísmo, muito refletida no irmão mais velho, que é muito mais difícil, né, para o pai lidar com esse tipo de situação. Então, a gente traz, né, dentro desse desenvolvimento da parábola do filho pródigo, essa série de circunstâncias, né, que a gente for analisando uma a uma e trazendo para o nosso dia a dia, nos ajudam a melhorar muito em tudo.
nas Celso, atitudes de cada um. Tem uma coisa interessante nessa parábola. Primeiro que o filho pediu ao pai a sua parte por herança, e naquela época era uma ofensa, porque a herança viria naturalmente do pai para os filhos. Mas pedir para o pai, naquela época, uma herança, ele ainda estando vivo, o pai, era uma ofensa brutal, porque o pai se sentia agredido, né? Mas, apesar disso, né, na parábola, o pai cedeu, né? Ou seja, desconsiderou aquela ignorância, aquela imprudência do filho e cedeu, mesmo porque já sabia que ele não tinha condição de estar ligado com o pai nos seus afazeres, nas suas propostas. Teria que passar pelas experiências para amadurecer a ponto de entender. Uma outra coisa muito interessante é que quando ele chegou a pedir as bolotas dos porcos para comer, foi negado. Realmente ele não teve essa permissão. Isso já retrata que o nosso livre-arbítrio também tem um limite. A gente chega a um ponto que diz, eu quero, não. Agora chega, né? É hora de voltar. E uma outra coisa que no final dessa parábola, o filho mais velho, que veio do campo, ele apontou o dedo em riste para o pai, Sim. dizendo, mas como você dá um novilho cevado e para mim você não dá um cabrito? É mais ou menos o que acontece conosco. Oh, meu Deus, mas por que o senhor está fazendo isso aí comigo? Não é? Não, por que o vizinho trocou de carro e eu não? É sempre isso. Eu acho que é uma reflexão constante, né, nessa parábola. E como se Deus fosse o responsável por tudo, né? Exatamente. Deus está dentro de cada um, né? Usa, faça para o bem. E sempre, veja que Deus deu uma herança, dividiu a fazenda em duas partes. Quer dizer, não foi uma herancinha, não é? Foi uma senhora herança. Deu com prodigalidade, meu filho. Está aí a sua herança. E é mais ou menos o que acontece conosco. Quantas coisas Deus dá para nós? A começar pelo corpo, não é? Uma família, se a gente for analisar o aspecto dentro da ótica espírita, para reencarnar há todo um processo de análise percussiente, profunda, para que aquela pessoa tenha o melhor para a sua atual existência, para o seu bom aproveitamento. Então, não é colocar de paraquedas, soltar lá em cima, vamos ver onde é que vai cair, não. Analisa primeiro o mapa genético dos pais, para ver se estão adequados. Não, esses pais vão atender a sua necessidade. Os pais são consultados. Depois, o programa do corpo, qual o corpo que você vai ter para você desempenhar suas atividades? Depois, toda uma proteção, depois que nasce, do plano espiritual, para que não haja nenhum acidente até os 7 anos de idade, porque esse é um período muito crítico na vida da pessoa quando reencarna. Há um cuidado muito grande no livro Os Mensageiros, na Mansão Paz. Existe lá um grupo que se preocupa com a reencarnação e depois com a custódia do reencarnado, principalmente até 7 anos. Depois essa pessoa recebe uma família que vai lhe custodiar, amparar durante a sua estada, principalmente no começo da vida. E assim, toda uma assistência dos benfeitores, sim, para que a pessoa possa desempenhar suas funções. Então, a gente não tem ideia, mas nem de perto, do quanto Deus é pródigo para conosco. Por isso que chama parábola do filho pródigo. A prodigalidade divina é tão grande que o filho achou que podia gastar tudo, né? E foi gastando, foi gastando. E é mais ou menos o que acontece também conosco. A gente recebe um corpo perfeito, entorpece o corpo, desgasta com a bebida, com excesso de comida e com outras compulsões, estraçalha o corpo, quando ele é um instrumento para a gente viver aqui na Terra o mais longamente possível, né? Depois você vai analisando tantas benesses, o ar que chega para nós de graça, a água que é de graça, a gente paga o encanamento, mas a água é de graça. É de graça. O alimento,
Quantas pessoas estão trabalhando nos bastidores para que a gente possa se alimentar, não é, Celso? E tantas outras benesses, né? Então, nós somos interdependentes, né, um do outro. A humanidade, ela peca exatamente por todas as situações que o senhor colocou agora há pouco. A gente judia, o que a gente recebe de graça, a gente destrói, né? Então, a humanidade, ela é muito perversa com isso. E a partir do momento que você começa a evoluir, que você começa a entender um pouco mais isso, não é questão do espiritismo, é uma questão de uma verdade que está aí, é você, é o seu corpo físico, para que você faça o quê? Evolua. Você veio com a sua programação para cá. Você tem aquilo tudo programado com os pais, como foi dito, como é que você vai chegar, como é que você vai se cuidar. E você começa a destruir tudo isso. A humanidade, ela é muito perversa com aquilo que é dado de graça para ela, que é dado para o bem. Óbvio que sem o livre-arbítrio, sem umas situações, talvez a evolução fosse um pouco mais complicada. O homem precisa, né, até do livre-arbítrio para poder crescer, evoluir. Se Deus tem o livre-arbítrio, exatamente, seria um despropósito, ele não dá para nós, não é? Exato, e como ele é muito coerente, ele dá. E você vai escolher. Junto com os ensinamentos também, com né? os ensinamentos, porque na pergunta 614 está lá sobre a lei divina, se a lei natural é uma lei divina, e o benfeitor disse a Kardec que sim, as leis todas estão inseridas na lei divina, até, lógico que as leis materiais estão enquadradas também, porque tudo é regido pelo Pai. Mas a lei divina é a única responsável pela nossa felicidade. Quando nós afastamos dela, nós criamos problema. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, poderia ter ficado lá, né? Ter seguido a orientação do pai, crescer com o pai, sob a custódia do pai, mas ele disse, não, eu quero ser independente, eu quero a minha liberdade, eu quero estar a parte disso. Tudo bem, Deus só meu filho. Isso faz parte até, né? Faz parte, mas não foi bom, né? Pagou um tributo caro. É as escolhas, né, doutor? Eu vejo muito isso quando eu coloquei no início que eu falo da reflexão diária sobre o nosso dia. A gente passa o tempo inteiro fazendo escolha desde que nasce, né? E apesar de ter todo esse amparo até os 7 anos. Então, a gente sofre o resultado dessas escolhas. E numa das entrelinhas, porque como você colocou no começo, Celso, essa parábola ela é riquíssima de informações. O que deixou bem claro, por exemplo, é o trabalho. Ele foi para as quebradas, né? Exatamente. Ele foi gozar tudo que tinha direito e mais alguma coisa. Até, como disse o filho mais velho, ele foi gastar dinheiro com as prostitutas, né, e com tantas outras facilidades. Tudo bem, se ele tivesse empregado esse dinheiro do pai, que ele recebeu, mesmo porque se ele fosse administrar, comprasse alguma coisa e estivesse trabalhando para servir o próximo, ótimo, poderia até não dar certo, mas pelo menos ele estaria, que é a parábola dos talentos. Exatamente, estava lembrando disso quando você comentou. Recebe os talentos, vamos trabalhar. Se não der certo, paciência, mas enterrar o talento não pode. E foi exatamente o que ele fez. Ele disse, não, eu quero agora desfrutar da vida. E não trabalhou. Ele só resolveu trabalhar no final por conta, ou eu trabalho... Ou eu morro de fome, né? Ou eu morro de fome. Mas depois percebeu que também o que ele estava recebendo não era suficiente, porque nem a comida ele estava conseguindo pagar, né? Foi disputar a comida dos porcos. E é mais ou menos o que acontece conosco, a gente tem que trabalhar, é uma proposta divina, está lá na lei do trabalho, é uma lei natural, tem que trabalhar. O Emmanuel deixa isso muito claro, para a gente resolver o nosso problema, nós precisamos sofrer uma transformação moral e trabalhar. Quer dizer, o trabalho é necessário, qual seja a área, para a gente desenvolver o intelecto, para nós dar a nossa parcela de contribuição, uma vez que nós somos co-criadores com Deus, não dá para ficar parado, esperando o tempo passar e as coisas acontecerem. Na pergunta 683 do Livro dos Espíritos, está lá, na lei do trabalho, o quanto ele tem que trabalhar. O limite das forças.
físicas, psicológicas e espirituais. Então, o trabalho é uma lei natural, nós temos que trabalhar. Então, quantas pessoas que estão por aí perambulando pela vida, não trabalhando, desfrutando das benesses por comiseração pública, Sim. e ademais, não adquirindo a experiência do trabalho, porque o trabalho dá muita riqueza intelectual, não é? Sim, mas você tem que usar ela de alguma maneira. E que nem os nossos próprios trabalhos que a gente tem, né, no dia a dia, de assistência a essas pessoas que estão nesse estado, para que eles tenham um entendimento e voltem a ter uma vida digna, né? Isso é muito importante, porque o trabalho, não só pensando em si, mas pensando no próximo também. Eu acho que tem as duas partes, porque a gente estuda, a gente aprende, a gente tem a inteligência, adquire o conhecimento, mas tem que usar. A gente vai usar para nós, no nosso dia a dia, e vamos usar para aqueles que a gente possa ajudar. Porque não adianta a gente olhar o nosso irmão e ver ele ali numa situação difícil, porque a gente não está na pele dele, não sabe como ele chegou. A gente conhece a parábola do filho pródigo, como é que ele chegou à situação, mas o restante da humanidade não. Então, isso faz parte até do nosso trabalho, eu acho que até dos nossos ensinamentos, do nosso aprendizado. Porque você, ajudando o próximo, você está ajudando a si mesmo. E outra coisa, Celso, quando ele voltou para a casa do pai, ele foi aceito como filho, né? Lógico, com a roupa, com a linhagem familiar do anel, uma sandália para dar dignidade, para não estar com o pé no chão, que seria talvez a pior situação em termos de dignidade, você andar descalço. Mas o pai cuidou de tudo isso. Mas ele não voltou ali desfrutando de todas as benesses, como o outro mais velho. Tanto é que ele falou assim, meu filho, você está dizendo que eu não dei o novilho, dei um cabrito, dei um novilho para o seu filho, para o seu irmão, e não dou nem um cabrito para você, mas tudo que eu tenho aqui é seu. Agora, o outro, ele gastou tudo. Ele teria que voltar para começar do zero, que é a parábola dos talentos, né? Você tem os talentos, se você usar, serão acrescidos, como o próprio filho mais velho. Ele continuou trabalhando e continuou desfrutando de tudo aquilo que ele tinha, que o pai possibilitou. Tudo é seu, né? Mas o outro voltou, entre aspas, para começar de novo. Então, a gente, quando tem os talentos e não usa, a gente volta numa outra encarnação para começar quase tudo de novo. Muitas pessoas aquinhoadas financeiramente e que não usam para o bem esse dinheiro, às vezes voltam na próxima existência pobres. Exatamente para sentir a dinâmica da pobreza, às vezes até da miséria, para valorizar tudo aquilo que teve e não usou de uma maneira adequada, né? Então, essa parábola, ela mostra que o filho volta. O pai, interessante, né, Celso, que o pai podia dar uma bronquinha nele, não poderia? Às vezes a gente pensa assim, Deus castiga, Deus cobra. Ele instrui. Mas Deus não cobra nada, Deus não castiga, continua dando. Ok, ele falou, volta para minha casa, eu ainda estou muito feliz. Há mais alegria no céu diante do arrependimento do errado do que o merecimento do justo. Então você imagina, quando a pessoa arrepende, percebe como filho pródigo que não é o caminho certo e volta, o plano espiritual se alegra, porque há muitas situações, por exemplo, o Gestas, que foi aquele ladrão que foi crucificado junto com o Cristo, ele e o Dimas. O Dimas, entre aspas, o bom ladrão. É difícil dizer bom ladrão, né? Mas pelo menos no Evangelho está lá. E o Dimas se deu conta e pediu a Jesus que desse uma colher de chá, ou seja, teve um arrependimento. O Gestas não, ainda fez crítica, se você fosse você, saía daí, né? Mas o que aconteceu? Quando Francisco de Assis estava fazendo aquele périplo aí pela Itália e, logicamente, atendia aos pobres, um dia o Frei Ângelo chegou lá e atendeu alguém na porta e o Francisco de Assis perguntou, quem está aí? Não, é um malfeitor, eu mandei embora para não comprometer a gente. Francisco de Assis disse assim, em nome da santa obediência, vá e o busque, quero falar com ele. E o Frei Ângelo foi buscar o
esse facínora, esse ladrão, essa criatura. E o trouxe. Quando ele se aproxima do Francisco de Assis, ele se ajoelha e nisso Francisco de Assis veio o anjo guardião, ou seja, o espírito protetor dos Gestas, que era o mau ladrão. E aí ele falou para Francisco de Assis: há muitos séculos eu esperava esse reencontro. E de tal forma que hoje eu estou muito feliz, porque encontrei a solução para o meu pupilo. O Gestas, a partir de então, se tornou franciscano. Durante 1000 anos, de Jesus a Francisco de Assis, 1100 anos mais ou menos, ele ficou custodiando, o anjo guardião, custodiando os Gestas. Mas ele encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava, sempre fazendo coisa errada. Até que, ao enfrentar ali a figura de Francisco de Assis no seu magnetismo, Francisco de Assis tinha realmente um magnetismo muito especial, como Jesus, não tanto quanto Jesus, mas como Jesus, ele tinha um magnetismo especial, fazia com que as pessoas caíssem na realidade. E foi o que aconteceu. O Gestas entendeu a absurdidade que vinha se permitindo, se transformou num franciscano e resolveu o problema dele. E Deus espera, né, que nós possamos acordar para essa realidade, filhos pródigos que somos, e voltarmos para a casa do Pai. Exatamente. Está tudo dentro de cada um. Põe para usar. E todo dia nasce de novo. É só Celso, recomeçar. Eu queria, mais uma vez, agradecer você por esse bate-papo tão gostoso e falando sobre essa parábola que, por mais que venhamos falar, sempre tem coisa nova. Sim. Né? Agradecer a todos os senhores que estão nos assistindo. Um grande abraço, carinhoso, e esperamos tê-los conosco sempre. Agradeço a oportunidade também, doutor.